Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje eu quero falar brevemente de um assunto que é muito vasto, mas quero falar de uma forma sucinta, não tudo sobre o assunto, mas uma parte a qual é muito importante se saber, como também é importante praticar. E então, o que eu vou falar a vocês hoje é 7 características especiais de um verdadeiro líder. E aqui eu começo lendo o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 em diante, que assim está escrito: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja a obra do episcopado, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que seja este irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, sendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja do Senhor nosso Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem nas ciladas do diabo. Então, até aqui eu quero ler e comentar, porque eu quero falar sobre 7 características especiais que tem um líder verdadeiro. A etimologia da palavra líder, na raiz germânica, leitgan, significa guiar, conduzir. Como diz, esta palavra líder também está estritamente ligada ao nome episcopado, ou seja, que do grego episcopos, que quer dizer supervisor, ou seja, um inspetor, aquele que está por cima. Então, está por cima de quê? Por cima como uma autoridade, por cima de um grupo de pessoas, porque foi designada para este cargo. E assim, humanamente falando, se há vários tipos de liderança, as coisas se evoluíram e antigamente se era estudado na escola apenas 3 tipos de liderança. Mas hoje em dia os estudos eles vão aumentando e se modernizando. E a gente observa que há outros tipos de forma de liderar, que é isto que eu estou falando. Então, formas de liderança que existem segundo o conceito humano. Primeiro, tem a autocracia, ou seja, bastante conhecida, é a primeira citada, é o primeiro tipo de liderança, porque
como diz, é quando o líder, ele toma decisão sozinho. Ele não consulta a equipe, ele não consulta quem está perto, ele toma a decisão sozinho. E se a equipe ou outros estiverem agindo, ou se ele observa uma situação, mesmo sem ser chamado, ele é intervencionista. Ou seja, por quê? Porque ele é autocrata. Ou seja, é aquela pessoa a qual entende que ser um líder é ter a posição e a última palavra absoluta. O Senhor Jesus Cristo, ele não foi autocrata, mas ele foi teocrata, teocracia. Ou seja, o governo dele, glória a Deus, embora sendo divino, embora estando na terra, mas ele executou tarefas que são exemplo para nós humanos e tarefas que só o Senhor Deus, que era ele mesmo, podia fazer. Então, ele, em seu exemplo, ele disse: eu fiz tudo isso para deixar de exemplo para vocês, e vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O Senhor Jesus Cristo disse. Então, voltando às categorias de liderança na parte humana, tem a autocrática, tem a democrática. O que é democrática? O líder em si, ele promove um ambiente assim colaborativo, um ambiente participativo. E para quê? Para que as pessoas falem, para que sua equipe fale, e assim, em cima do consenso da maioria, se toma decisões. Então, essa é uma espécie de liderança democrática. Então, como diz, todos os estilos de liderança que existem, sempre se há desafios. Por exemplo, o autocrata, ele nem sempre está certo. Ele precisa entender que não é o absoluto. Que, como diz, já o democrático tem que entender que existem coisas que às vezes outros querem e que não é tão sensato assim. E ele precisa tomar a decisão melhor para a sua equipe ou para o povo qual está sobre a sua tutela, humanamente falando. O liberal é o terceiro tipo de liderança, o qual o líder, ele transfere a sua delegação a uma equipe e só vem a intervir quando é necessário, quando acha que é necessário. Mas esse é um estilo de liderança muito, pode ser a princípio assim, muito criativo, muito evolutivo, muito assim de atrair muita gente, mas na realidade é um perigo muito grande se há nesse estilo de liderança. Porque o liberal, como diz, se ele não souber frear, acaba a liberalidade se transformando em libertinagem. E aí acontece de ele perder toda a força que tem, já que é um líder acima de pessoas, e aí quando for intervir, não ser dado crédito, não valer a sua intervenção. Então, o líder liberal, ele é como se deixasse as pessoas viver e fazer como elas querem fazer, mas quando vai intervir, não tem força. E isso começa quando os
vamos dizer, os que estão sobre a sua tutela, ou os subordinados, como diz a palavra, para que se entenda, começa a ter muita entrosamento, vamos dizer assim, muito entrosamento, muita intimidade com esse líder. Não chama de líder, mas chama pelo nome ou por um apelídio. Não, nós somos amigos, não e tal. Isso é um perigo muito grande. Porque não é que um líder é melhor do que ninguém. Todos somos pessoas, humanos, iguais diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Mas acontece que, de acordo com a responsabilidade a qual se é dada, a cada um, seja numa empresa, seja numa escola, seja numa igreja, seja você na sua casa, sendo líder na sua casa, então você tem que ser um exemplo. Porque se você não for um exemplo e não for um que der a palavra final, a palavra que fica abaixo de Deus, então você perde a sua delegação, perde a sua autoridade. Então, eis a razão, eis um fato pelo qual mães, às vezes, falam com filhos ou filhas de 12, 13 anos e não obedece. Onde o pai, às vezes, fala com o filho ou uma filha e também não obedece. Porque, às vezes, deixou na deliberalidade. E aí, como diz, se vai chamar atenção, se vai dizer que está errado ou errada, aí não aceita. Esse é um ponto. Então, não se esqueça que você, que de repente me ouve, pode não ser líder de grandes multidões, mas você ainda assim é um líder na sua casa. Você tem filhos, você tem esposa, você, esposa, tem um esposo, e quando tem um esposo, ele é o cabeça. Agora, você como um braço direito, também pode falar algo, mas, como diz, sempre em concordância com o cabeça da casa, que é o marido. E ambos são de Cristo. E quando é uma mulher solteira, ela tem maior responsabilidade se tiver filhos, porque ela é como se fosse mãe e pai dentro de casa. E, como diz, é um papel bastante difícil de exercer, porque tem que criar os filhos, vamos dizer assim, debaixo de muita disciplina, ensinamento, fibra. Às vezes tem que trabalhar fora para dar alimento para os filhos. E é uma coisa a qual não é fácil para uma mulher solteira, mãe de filhos, e nem tampouco para um homem, vamos dizer, viúvo ou que se separou da esposa, criar seus filhos ou principalmente filhas. É complicado. Aqui, outro tipo de liderança, segundo o conceito humano, liderança transformacional. Assim chamam porque é um tipo de liderança qual o líder inspira e motiva a outros a alcançarem objetivos maiores. De certo ponto, algo muito positivo, porque está incentivando pessoas, motivando-as. Agora, cuidado para que essa grandeza, a qual inspire a outros a alcançar, ou que se empenhe muito, não seja uma grandeza megalomaníaca, ou seja, uma grandeza assim, como diz, exacerbada, vamos dizer assim, sem nexo,
Por exemplo, tem pessoas que são megalomaníacos no sentido do dinheiro. Tem dinheiro e quanto mais tem, mais quer, e quanto mais tem, mais quer, e nunca se sacia. Parece dentro de si parece que há como um buraco oco. E pior é que ensina os outros também, e aquela coisa toda. E aí, como diz, é um tipo de liderança, como diz, a qual ela deve entender que se existe freios, que se existe sensatez, que se existe o real, ou seja, o que é viável, porque a Bíblia fala principalmente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entenda bem, não é o dinheiro em si, ele lá quer faz nada com ninguém, nadinha. Mas o amor ao dinheiro, o amor assim à grandeza, a querer coisa muito grande, muito grande. Eu digo a você, se você quer coisa muito grande, então pense bem nas coisas grandes que você quer. Digamos assim, transmita esse desejo de grandeza que você quer assim alcançar, para dizer assim, vou alcançar minha família inteira para Jesus. Eu vou ser uma pessoa mega melhor. Eu vou, como diz, eu vou falar do Senhor Jesus para muita gente, muitas pessoas. Eu vou, como diz, ser uma pessoa bem melhor e vou assim dar o meu exemplo a outros. Então use nessa forma, nesse aspecto, que seria bem mais proveitoso e seria bem mais produtivo e menos nocivo. Aqui, outro estilo de liderança, que é liderança transacional. Ou seja, o líder ali quer algo e aí ele faz uma barganha com alguém. Ele promete um dinheiro, ele promete um cargo, ele promete alguma coisa assim, em troca daquilo que ele quer. E isso é um estilo de liderança, como diz, que não é correta, porque não se trata bem de uma liderança, se trata de um acordo, de uma, como já está dizendo, transacional, ou seja, de uma transação comercial ou de interesses ali, e o líder estabelece, como diz, o que quer, as tarefas e as recompensas, e a pessoa, se fizer, vai alcançar as recompensas. E esse estilo de liderança, como diz, não é, como eu já falei, bem liderança, é apenas uma forma de barganhar, negociar. É assim. Outra forma de liderança chama-se liderança carismática. É aquele estilo de liderança o qual a pessoa usa o seu carisma, se ela tem carisma, ou seja, se ela tem empatia com as pessoas e as pessoas têm empatia com essa pessoa, então ela usa o carisma para influenciar pessoas e acaba influenciando mesmo, às vezes na maneira de falar, na maneira de vestir, às vezes as pessoas têm aquela profunda admiração, mas também um líder carismático ele deve ter muito cuidado, porque ele deve, como diz, trazer como foco principal o que a missão dele traz. Ou seja, se é um líder de empresa, então trabalha numa área, então é aquela área ali a qual trabalha que deve ser, vamos dizer assim, o foco principal dos liderados. Como diz, se serve ao Senhor Jesus Cristo, você não deve ser o astro, a estrela que brilha, e sim, o Senhor Jesus é que deve ser o tudo através da sua vida, como disse João, que ele cresça e eu diminua, bem assim. Então, o líder carismático,
Ele pode ser carismático, mas ele tem que ter muito cuidado porque precisa ter caráter. Não adianta ser carismático porque tem beleza, ou porque sabe falar, ou porque é uma pessoa bastante comunicativa, ou porque é uma pessoa assim bastante agradável, outras pessoas gostam de estar perto da presença daquele líder, mas se não tiver caráter, então, como diz, não está preparado, apta para esse tipo de tarefa, porque, como diz, liderança é uma tarefa de alta patente, de alta responsabilidade e que não se pode ser de maneira nenhuma fraudulada, porque uma vez fraudulada, então põe abaixo todo o esforço que aquele líder tem feito. Outro tipo de liderança é a liderança que treina. Ou seja, o líder tem uma certa visão de algum membro, de algum liderado, de alguém, começa a treinar essa pessoa, começa a treinar esta pessoa, começa a incentivar. Isto é muito bom. Agora, sempre faça a separação de duas coisas. De que você é o líder e que aquela pessoa, por mais que seja, aprenda tanto quanto você aprendeu, mas te deve o respeito de líder. Então, como diz, é uma liderança que treina. Ela treina outras pessoas. Por quê? Porque tem uma mentalidade visionária. Sabe que outros um dia vão ocupar seu lugar. E quer que seja outros de qualidade, ou até então melhores do que ele ou do que ela. Mas ainda assim, esse liderado, essa liderada que aprendeu com você, deve respeitar a posição de liderança que você tem. E deve, como diz, vamos dizer, ser agradecido, ser agradecida a Deus e a você, se você tem sido um tutor, uma tutora, alguém que ensine a esta pessoa a crescer, a mudar de vida, a melhorar, como diz, a ser um bom profissional, a reconhecer seu próprio talento, a desenvolver o seu talento e tudo mais. É assim. O oitavo tipo de liderança que falam por aí é a liderança que eu dei esse nome de indefinida. Porque é um tipo de liderança assim, vamos dizer que ela não tem uma definição assim concreta, ela se modela de acordo com a situação, de acordo com os tipos de pessoas que tem ali. E nisso, um tipo de liderança assim, que é bastante adaptável, como diz, possivelmente é muito flexível, mas tem que ser flexível e estratégico. Tem que ser flexível, mas tem que ver e saber e não aceitar o erro. Pode ser flexível, mas, como diz, não pode deixar com que os outros pisem em você, o líder ou a líder. Não. Uma coisa é amizade, outra coisa é ciclo familiar, outra coisa é no trabalho, outra coisa é na igreja, mas aonde você é líder, precisa ser respeitado ou respeitada, mas precisa dar-se ao respeito. A verdade é, não mostre muito como diz, aquele ar de ser muito colega, de muita amizade, porque senão o seu liderado ou a sua liderada vai fazer algo errado e aí vai dizer, mas nós somos amigos, você vai me ajudar nisso aí, você vai me ajudar a sair dessa situação, você vai me ajudar, vai me encobrir isso aí.
E aí, como diz, a sua reputação está muito em risco. Então, é preciso saber, como diz, exercer a tarefa da liderança. Um líder, ele não pode ser como um pachá, como um troglodita, como, vamos dizer, um cangaceiro ou uma Maria Bonita, assim. Não, não é bem assim. Não é no grito que você vai ganhar o respeito dos seus liderados. Não é num temperamento estourado que você vai ganhar o coração dos seus liderados. Não é uma personalidade irascível que na psicologia chama-se de colérica, que, como diz, tem aptidão para a liderança, mas que na realidade precisa ser muito quebrada, moldada, ensinada, para, como diz, para não querer ser o chefe de esmurrar a mesa, e sim ter posição e ter autoridade, que é diferente do grito ou de uma pessoa geniosa. É bem diferente. Agora, biblicamente falando, 10 características especiais de um líder. Primeiro lugar, integridade. Tem que ser uma pessoa íntegra, autêntica, autêntico, verdadeiro, verdadeira, que não há traço assim de que outros olhem e dizem assim, não, parece que é uma coisa duvidosa, é assim, parece que é meio lá, meio cá. Não, é íntegro, íntegra. Ou seja, isso reflete nas palavras, isso reflete na sua, como diz, na sua vida, dentro do seu ser, como diz, na sua linguagem corporal, em tudo. Você precisa ser íntegro, íntegra. Esse é um ponto muito especial, porque sem integridade pode ter carisma, pode ter jeito de falar, pode saber falar com o povo, pode saber muita coisa, mas sem integridade põe a ruína o próprio legado de líder ou ministério, como chamamos na linguagem bíblica. Então, um exemplo de alguém que tem integridade e que chamou a atenção do Senhor Jesus foi um homem chamado Natanael. A palavra do Senhor mostra no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 47, está escrito assim: ao ver Natanael se aproximando, disse o Senhor Jesus: aí está um verdadeiro israelita em que não há dolo, ou seja, que não há falsidade, que não é, como diz, em cima de uma corda bamba, que não é meio termo, que não é duvidosa. O Senhor Jesus disse: eis que vejo um verdadeiro israelita em que não há dolo, não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde você me conhece? E o Senhor Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou e disse: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aqui pode ter certeza que uma pessoa íntegra, quando ela vem afirmar uma coisa, é porque ela categoricamente crê. Então, como diz Natanael, não tinha dúvida de que aquele, como diz,
era o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. Ele era íntegro. Ou seja, íntegro é a pessoa que é honesta. É a pessoa, como diz, que se esforça em todos os âmbitos para viver de acordo com o que é mais correto, bom, firme, valioso, como diz, correto, que agrada ao Senhor Deus e que é certo. Essa é uma pessoa íntegra. Segundo ponto, segunda característica especial de um líder. Ele, como diz, demonstra humildade, mas ao mesmo tempo é de pulso. Humilde, mas de pulso. Ou seja, é uma pessoa que parece tão boazinha, tão bonzinho, sim. Quanto mais boazinha e bonzinho, melhor ainda. Porque está sendo trabalhado pelo Senhor Jesus. Está sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. Mas não confunda bonzinho ou boazinha com bobo ou com boba. É assim. Pode apresentar mansidão, mas na verdade é a humildade que está ali, que aprendeu, que foi muito quebrantado, trabalhado, treinado, ensinado, mas que ao mesmo tempo tem pulso. O que é pulso? Força. Força para, como diz, observar uma situação, para resolver, para chamar a atenção de alguém, para saber conversar, para saber resolver problemas, para saber lidar com pessoas, para saber, como diz, zelar pela função, pela tarefa, como diz, por aquilo que crê, defende. É uma pessoa de pulso. E vemos um na Bíblia que era Neemias. Neemias era copeiro do rei, mas era um líder. Mesmo sendo copeiro do rei, ele estava ali, mas ele estava servindo. Eu digo, sim. E mais na frente eu vou mostrar um que foi servidor para poder ser líder. Como é que a pessoa vai ser líder se ela primeiro não aprende a servir, hein? Um líder, ele não é para estar numa posição como uma mesa do céu. É assim, só se o Senhor Jesus der. Mas na terra, não anda na mesa do céu. O líder, ele é para ser um exemplo, ensinar e, como diz, servir. Aqui, Neemias era manso, sim, mas não mexesse com ele não, que ele tinha pulso. Aqui, Neemias 6 fala, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos inimigos souberam que eu estava construindo um muro, isso Neemias falando, e não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Tobias mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros a dizer-lhes: estou executando uma grande obra, um grande projeto e não posso descer. Por quê? Parar a obra para ir me encontrar com vocês. E eles me mandaram a mesma mensagem 4 vezes e a mesma mensagem todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Olha o homem de pulso, era um copeiro. Chegou como diz, a
como diz, trabalhar pelo seu povo, sim. Chegou a servir, sim, só Deus sabe quanto tempo ele exerceu a tarefa de copeiro do rei. Mas agora o Senhor lhe inclinava para uma outra situação, que era organizar a sua cidade, o seu país, o seu povo, e não ficou só por aí. No final das contas, ele se torna governador ali e estabelece organização e, como diz leis, tanto, como diz a organização, tanto na infraestrutura da cidade, como também nos costumes dos cidadãos, lembrando o que dizia a palavra do Senhor Deus, e também na questão espiritual, onde ele, como diz, colocou sacerdote e teve jeito que ele puxou até pelos cabelos para fora. Esse era Neemias. Então Neemias, ele era um homem manso. Ele não era assim um homem da guerra, mas ele tinha um espírito de guerra, pode ter certeza. Quem lê o livro de Neemias vai ver que no exato momento os inimigos se juntavam para atacar e ele alertou o povo e disse: é o seguinte, uma mão vai assentar um tijolo e a outra mão de vocês vai ter uma arma. Porque vier os inimigos, vocês têm que se defender, a gente tem que se defender aqui. Então, ele era manso e humilde. Outra coisa que me chama a atenção, esse homem não dava nem um passo sequer sem orar a Deus, sem pedir ao Senhor Deus direção, sem pedir ao Senhor Deus que o ajudasse. Ele não dava nenhum passo antes de tomar qualquer atitude, mas ele consultava aquele que é o Rei dos Reis, o maior líder que a terra teve o privilégio de ter em forma humana e que transpôs a morte, ou seja, venceu a morte, morreu, ressuscitou, e esse é o nosso Senhor Jesus. E ele era manso e humilde, e ele dizia: aprendam comigo a ser manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Mas também quando foi necessário ele chicotear no templo, porque tinha lá muitos cambistas, e muitos, como diz, vendendo certas coisas, e ele irou-se e foi necessário usar, como diz, um chicote, uma coisa, ele fez isso porque ele tinha pulso. Então, um líder que tem pulso, ele não se deixa ser intimidado a tal ponto de recuar. Ele pode ser intimidado, confrontado, testado pelos seus liderados, mas ele não recua. Ele é firme. Ele é de pulso. Pulso. Sabe como é ter pulso? Digamos, uma mãe ou um pai que cria um filho, uma filha rebelde. Não é você tá batendo boca, falando, e o filho falando rebeldia e você dizendo: quem é você, menino? Quem é você, menina? Não, porque aí, como diz, vai dizer assim, é igual a cachorrinho que late, late, late e não faz nada. Você pode até, como diz, no sentido figurado eu tô falando, pode até latir, ou seja, falar, falar, falar. Mas você tem que mostrar, como diz, se dá esse tipo de provérbio para você, aí você tem que mostrar que morte. Que com você não se mexe. Que você tem autoridade de pai e de mãe. E essa autoridade começa a ser conquistada quando você olha para o seu filho e sua filha e vê que está errado. E dizer algo e fazer valer o que você está dizendo. Não é só ameaçar, não. É dizer: a próxima vez que você fizer isto, eu farei isto. Agora faça, porque eu quero ver. Então aí, um pai e uma mãe
que tem autoridade outorgada por Deus, deve saber usar essa autoridade para disciplinar esse menino, essa menina aí. E assim, fazendo valer a sua palavra, tendo pulso, e dizendo, não quero isso aqui na nossa casa. Não quero você chegando tal hora. Se você chegar, eu jogo suas roupas, você fica do lado de fora. E fazer valer. É assim. Se for necessário chegar a um extremo, assim. Principalmente filho, quando é crescido. E abrindo uma aspa aqui, mas que tem a ver com liderança. E que o pai e a mãe fez tudo para criar. Aí de repente não faz nada. Não trabalha. Tá ali com o pai e a mãe e tá ali agredindo o pai e a mãe. Aí como diz, vai trabalhar. E o pai e a mãe devem ter pulso. E dizer assim, ou você me respeita, ou eu vou chamar a polícia e vai lhe tirar daqui. É assim. Um líder não se brinca, mas também ele não é, como diz, implacável. Mas se for necessário numa situação, numa extremidade da coisa, se for necessário, dentro do que é correto, ainda que seja uma lição dura, mas tem que ser feito. Aqui. Então, a hora Neemias estava ali juntando, os inimigos queriam, como diz, ludibriá-lo, queria tirá-lo do foco. Mas aí vem o terceiro ponto, que também o envolve. Ele era uma pessoa cheia de entendimento, ou seja, discernimento, entendimento. Ele era racional, mas também um líder racional, ele tem que ter sensibilidade para com as pessoas e para saber servir e para ter o Espírito Santo de Deus na vida quando serve a Deus. Então ali ele já vai dizendo, eles estavam tramando contra mim o mal, ou seja, ele já estava sabendo, ou seja, o que é que aqueles ali que estavam chamando ele por mensagem, por carta, queriam com ele. Ele já tinha entendido porque o Senhor tinha dado a ele um entendimento. Mas aí ele disse, de maneira nenhuma eu posso descer com vocês, porque eu estou muito ocupado fazendo a obra. Aí eu vou deixar a obra para ir aí estar com vocês. E os inimigos foram insistentes. E 4 vezes mandaram a carta para ele. E ele 4 vezes, firmemente, de pulso, mandou a mesma resposta. E mais na frente tentaram matar ele. E mais na frente tentaram juntar um exército. E ele falava com o povo, olha... Se vocês estão desanimados, tem que se levantar, vamos nos levantar, a causa é nossa, o Senhor é conosco. E ali um momento teve em que esses judeus aqui, numa mão estava um tijolo assentando e a outra mão tinha uma arma. Era assim, porque eles sabiam que estava em guerra, que os inimigos queriam tomar conta deles, da cidade, aprisionar, que queriam. E esse tipo de coisa o Senhor não queria. Era a época deles serem livres, de se tornarem como uma nação novamente. Já tinham passado pelo cativeiro, estavam num opróbrio terrível, a cidade toda queimada, só ruínas. Então agora era a época de reconstruir. E com isso, eles não poderiam de maneira nenhuma abrir mão dessa chance. Um líder, ele tem que ter entendimento, discernimento, ele tem que ser racional, mas também deve entender, ter o lado que todo mundo tem, que é
emocional, mas eu falo sensibilidade, porque é preciso para entender as pessoas, para saber servir e para também, como diz, se serve a Deus, ter a comunhão com o Espírito Santo, que é o maior aliado que um ser humano pode ter, que o Senhor deixou, é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, os anjos que estão ao nosso dispor pelas ordens de Deus, e a Bíblia Sagrada. Pense nos aliados invencíveis, são estes. Então, a Bíblia fala, Josué, Números capítulo 11, versículo 28 ao 30, era servidor de Moisés. Ou seja, se Moisés dizia, quero água, Josué, vai buscar no rio. Ele dizia, sim senhor, já estou indo. Ia buscar água no rio. Portanto, se você tem um grande ministério e na igreja o pastor diz assim a você, vai lavar o banheiro. Você vai lavar o banheiro e vá de bom grado, porque a Bíblia diz que tudo que fizer, seja por palavra ou por ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus Pai. Então vá de bom grado. É para limpar as cadeiras, limpa as cadeiras. Glória a Jesus. Por quê? Porque, como diz, um líder tem que saber servir. Ele não é constituído para ser servido. Ele é constituído para servir. Agora, como um exemplo, acima, como diz a etimologia do nome, acima de outros, para que seja capaz de ensinar. Então, o Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo de liderança que nós podemos ver na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entendia a sensibilidade das pessoas? Entendia. Ele tinha entendimento? Tinha. Ele era racional? Sim. Racional, vou dizer, quando o entendimento e a racionalidade se juntaram para dar uma resposta àqueles que queriam apedrejar a mulher pecadora. E eles já vinham com a maquinação má na mente, porque eles já tinham combinado tudo. E disseram assim, vamos lá perguntar a ele e para ver o que é que ele diz, porque se ele disser que é para atirar na mulher, os romanos vão dizer que ele é assassino. E se ele disser que não é para apedrejar, então podemos acusá-lo de estar infringindo as leis de Moisés. E aí o Senhor Jesus, sabendo desse montinho todo, dessa coisa toda, porque, como diz, ele é onisciente, sabe os pensamentos. Nós não sabemos, mas podemos ter um discernimento quando o Espírito Santo do Senhor dá. A experiência de vida também ajuda, mas às vezes se equivoca. Agora, como diz o Espírito Santo, não. Então ali, quando disseram assim, mestre, esta mulher foi pega em adulterando, o que é que nós devemos fazer com ela? Devemos fazer como manda a lei de Moisés? E o Senhor ali se agachou, usou o seu dedo para riscar na areia ali. Como se, por outro lado, não tivesse nem um pouco preocupado no que ia responder. Porque ele sabia, se ele quisesse salvar aquela alma de todas as maneiras, ele salvaria. Então ele nem assim, como diz, teve esse tipo de atitude que só os que têm entendimento vão perceber que ele estava, vamos dizer, entristecido por saber que estavam conspirando contra ele, usando as leis de forma má, querendo trucidar uma mulher que na realidade ela estava errada, mas eles ali também, nenhum deles era santo. Então, quem tem esse discernimento vê tudo isso nessa atitude do Senhor Jesus e muito mais. E aí ele se levanta e ele dá uma resposta que quem ouviu pensa assim, mas de onde ele tirou essa resposta?
E ali, como diz, foi uma resposta tão poderosa que foi capaz de afastar a turma, tudo, cada um para o seu lugar e tudo morrendo de vergonha. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Então, somente uma frase. Um líder, quando ele é cheio de entendimento, e é normal se ele falar pouco. Quando fala, como diz, a palavra chega a dar impacto. Então, como diz o Senhor Jesus, ele tinha entendimento, era racional e também tinha sensibilidade e serviu também, que eu vou mostrar a vocês. Mas a princípio ele deu essa resposta, que não tinha esse que fosse contradizer, mas sim ficar espantado e pensar assim, mas de onde ele tirou essa resposta? Porque ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, de maneira nenhuma ele infringiu a lei. Mas ele também usou um outro artigo da lei, onde os que viviam, como diz, pela lei deviam ser um exemplo, mas não só externo, e sim interno, que agradasse a Deus, e aqueles ali não tinham. Aí o Senhor disse, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra, agora não tem que ter pecado. E ali foram soltando as pedras, foram saindo, que era tudo corrompido mesmo, até que ficou só o Senhor Jesus e a mulher. E ali o Senhor Jesus disse a ela, mulher, teus acusadores estão aonde, hein? Aí ele disse, não ficou nenhum. Ela disse, nenhum, Senhor. Aí ele disse, vai e não peque mais. E pelo que a gente lê na Bíblia, ela, como diz, segurou aquela oportunidade e não vacilou mais. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus tinha sensibilidade? Tinha. Era sensível? Claro que era. Primeiro porque andava com o Espírito Santo em tudo o que fazia. E ressuscitou, como diz, o Espírito Santo estava lá, como diz, nesse trabalho de ressurreição. E também porque a Bíblia fala que, lá é o Evangelho de João, capítulo 11, que quando ele soube da notícia que Lázaro morreu, passou 4 dias para chegar no lugar. E quando chegou, a Bíblia diz que ele chorou. Então, chorar já não é o lado racional, é a sensibilidade, é as emoções. Agora, não é as emoções desgovernadas, porque aí seria só as emoções, mas junta com a sensibilidade do Espírito, o qual, por isso que uma faceta do dom do Espírito, do fruto do Espírito, que é amor, então é o domínio próprio. Então a sensibilidade, quem a tem, como diz, não é porque é uma pessoa altamente emocional, é bem diferente isso aí. Não, é porque é uma pessoa que entende a dor dos outros, mas ao mesmo tempo ela tem um equilíbrio do Espírito Santo, um entendimento do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus chorou quando viu ali, como diz Maria, que se prostrou diante dele, o adorou,
E ela dizendo, mestre, foi diferente de Marta, porque Marta chegou cheia do eu, cheia de reivindicação. Mas Maria não. Maria se prostrou e disse, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus chorou. Até agitou-se em espírito e chorou. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 35, fala isto. Diz, Jesus chorou. Pronto. Então, líder, quarto ponto, ele tem autoridade na fala. Mas qual é o segredo? É porque ele fala gritando? Não. É porque ele fala verdades fortes? Não só isso. É porque ele tem uma vida íntegra? Não é só isso. O que é ter autoridade na fala? É quando a pessoa fala e os ouvintes são tocados de alguma forma. E essas formas são das mais variadas e que podem ser reações negativas e reações mais, vamos dizer, abrandadas. Por exemplo, tem gente que escuta alguém falar do Evangelho. Se o Senhor Jesus unge aquela voz para ter a autoridade da fala, se for uma pessoa que não quer nada com o Senhor Jesus, vai se irritar, vai se aborrecer, vai ter raiva, não vai querer, não vai aceitar. Mas no fundo, a raiva maior é porque sabe que o que está ouvindo é o correto e não aceita. Outros vão ouvir e vão chorar e refletir. Mas esse chorar não é entrar na frenesi da emotividade não, tá, minha gente? De chorar, de se emocionar e depois perguntar ali o que é que aprendeu ou qual foi o texto que foi lido e a pessoa não sabe de nada. Não é assim não, tá certo? É quando a pessoa, ela reflete. Ela pensa, ela para. A palavra ou uma frase ou uma palavra que seja é igual um aguilhão de um sábio que entra ali e fica fixado na mente da pessoa e a pessoa diz, é verdade. É verdade. E a pessoa chora e a pessoa fica com aquilo ali marcando a mente dela, mas, como diz, não acusando-a, mas sim libertando-a. Tem gente que basta ouvir uma frase que é: o Senhor Jesus te ama. Ele não projetou esse estilo de vida para você que você vive. A pessoa que escuta e o que fala, se tiver autoridade na fala, a pessoa vai se sentir tocada, chora, e ali começa a pensar e dizer é verdade, cai em si e faz igual como filho pródigo, vou me levantar. E ele não só falou não, ele mandou ver porque ele se levantou mesmo e foi se reconciliar com o pai. Então, é por isso que diziam do Senhor Jesus, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Mateus capítulo 9, quando ele ali introduzir o paralítico por cima do telhado, ele disse, primeiro ele disse antes de curar, ele disse, perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. Ora, para dizer perdoados estão os teus pecados, como diz, só ele que tem essa autoridade, porque ninguém na terra pode dizer assim, olha, pode dispensar para casa que eu perdoo os seus pecados, mas nunca. Agora pode a pessoa orar
e dizer assim: olha, pela fé, a Bíblia diz que o verdadeiro arrependido que confessa e deixa alcança misericórdia, ou seja, é perdoado. Então se sinta perdoado, perdoada, mas não pratique mais. Aí é outra coisa. Eu estou atribuindo o perdão àquele que perdoa, que tem autonomia para liberar a pessoa, libertar do jugo do pecado, eu estou falando. Não de assuntos de seres humanos onde um precisa pedir perdão ao outro. Não é nessa questão, é na questão, como diz, de ser perdoado de pecados. Só o próprio Deus tem essa autonomia para isso. Por mais que um líder espiritual lhe ouça, ou você fale, este líder espiritual, se tiver o Espírito Santo de Deus na vida, a autoridade, ele pode te dar instruções, ele vai orar por você, ou ele vai ou o Senhor dá uma direção do que é necessário você fazer, mas jamais poderá dizer: eu perdoo os teus pecados. Pode ir que eu perdoei, eu. Aí eu digo: nenhum mortal morreu por ninguém para dizer que está perdoado assim dos pecados. Não morreu com esse tipo de missão. Nem um ser vivente assim da terra. Só o Senhor Jesus. Só Ele. Aí por isso que ele foi indagado, porque disseram assim: mas só Deus perdoa pecado, quem é ele para dizer que perdoa pecado? Aí ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, eu disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leite e anda, e perdoados estão os teus pecados. E ali, como diz, o sinal daquele homem moribundo, sendo colocado por cima do telhado por outros, porque já não dava conta de andar sozinho. Então este homem, ele recebeu, como diz, um milagre que era a confirmação da autoridade do Senhor Jesus para aqueles incrédulos, para aqueles que conspiravam o mal e que o Senhor os repreendeu. E só creram quando viram o paralítico que já não era mais paralítico, ou seja, o moribundo que não era mais moribundo, que quer dizer, só faltava fechar o olho para morrer. Mas o Senhor não deixou, teve misericórdia dele, como tem misericórdia de nós. O Senhor Jesus Cristo foi servidor, foi. No Evangelho de João, aqui no capítulo 15, deixa eu observar o versículo. Glória a Deus. É o versículo que fala que ele lavou os pés dos discípulos. E Pedro dizia: não, Senhor, de maneira nenhuma, toque em mim não, que é isso? Senhor, o Filho de Deus, meu Deus do céu, o Senhor tocar em mim. Mas acontece que o Senhor queria servi-los para dar exemplo a eles. E ali, como diz, o Senhor disse: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. É a mesma coisa que o Senhor olhasse para nós e dissesse: se você ouve a minha palavra e não pratica, ou faz do seu ouvido mercador, então você não tem parte comigo. Seria a mesma coisa. Então aqui o Senhor Jesus, ele dá, como diz, esse tipo de exemplo. Ele serve, ele pega uma toalha, uma bacia com água e vai lavando os pés dos discípulos, que ficaram ali, como diz, sem saber o porquê dele estava fazendo aquilo, mas ele estava mostrando que, como diz, que ele tinha vindo para servir. E foi mesmo, para ensinar, para servir, para operar milagre, para fazer o bem às pessoas. Servir significa fazer o bem, o que é bom, valioso, precioso, firme, de bom caráter e que ajuda pessoas.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O outro ponto, enquanto eu acho esse que o Senhor Jesus serviu, é que um líder, ele não foge de problemas. Ele fica e resolve. E se erra, assume. E se não fez o erro, como diz, fala com o pai e pede ao pai para justificar e mostrar sua inocência. E se vier problemas contra ele, ele fica e resolve, ele não foge. Ele não faz assim um cai fora. Ele fica e resolve. E bem resolvido. Não deixa pendente. Não tem aquela conversa assim bamba em cima de uma corda. Não tem aquela conversa assim meio termo. Ele resolve! Porque é um líder. Então aqui, louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo, outro ponto, que são 7, eu vou para o 6º, que faz parte da vida de um líder autêntico, é que geralmente ele não fala muito. E se fala, é porque tem muita bagagem. Tudo que fala é bem aproveitável. Mas só que, se tem muito o que falar, a bagagem que tem para transmitir ou para falar precisa ser distribuída de uma forma precisa, objetiva e estratégica. O Senhor Jesus tinha momento que falava só uma frase, como dizia, Lázaro, vem para fora, para resolver o assunto de um homem que já era defunto há 4 dias. Ele só falou uma frase, ele orou ao Pai e só falou uma frase. Agora, quando ele quis dar o sermão na montanha, ele falou muito. Ele deu muitas instruções, mas muitas que nenhuma palavrinha sequer, nenhuma se perde. Ele deu muitas instruções. Então, como diz, e ali tudo que falava era aproveitável e falava sobre diversos assuntos. Então, como diz, um líder, ele, se falar pouco, como diz, aceita a instrução. Às vezes é só uma palavra, às vezes é só uma frase. Às vezes pode ser até algo mais do que isso. E se for um sermão grande, como diz, e tu vê que, como diz, condiz com a sua realidade, aceite. Então, o líder em si, ele não é líder, nem, como diz, é reconhecido assim, como diz, não por causa da sua competência ou do seu carisma. Porque se tem essas coisas, mas se não tem caráter, se não tem, como diz, filantropia, se não tem sensibilidade, se não tem entendimento, se não tem sabedoria, então estraga tudo. E eis a razão de muitas pessoas não serem promovidas por causa disto. Louvado seja o nome do Senhor. E o 7º ponto que eu quero ler, que eu quero falar, é que um líder, ele é visionário, mas não precipitado. Ele é capaz de treinar alguém, sim, de ensinar, sim, de dizer, olha, você tem um grande potencial, sim, de instruir, sim, de ajudar, sim, como diz, mas tudo isso para ver o além. Ele tem que ver o além. Além de como diz, de ver o além da eficácia dos seus esforços, do seu trabalho, também
ver o além do crescimento do povo qual está na sua tutela, seja um grupo, seja mais pessoas, ou, como diz, você seja um influente digital, como diz, pelas redes, e, como diz, ter visão, mastigar o projeto, passar pelo forno, pelo tempo de Deus, e não ser precipitado. E um exemplo de um líder deste foi José, filho de Jacó. Ele sonhava sonhos de vendo os feixes dos irmãos e as estrelas e sol, lua, como disse, prostrando diante dele. E ele podia não entender aquilo ali, mas ele veio entender depois. Para ele ser governador do Egito, já sabemos que o moído que ele passou foi muito grande. Ele foi escravo, vendido como escravo, exilado, escarnecido. Os irmãos vai e fazem uma chacina com ele, só não matam porque Deus não permite, jogam num poço, vendem ele para os mercadores ismaelitas. Os ismaelitas vendem ele para Potifar. Aí Potifar, como diz, vê algo diferente nele, vê nele uma pessoa íntegra, de confiança, mas aí ele é tentado pela mulher desse homem e não cai em tentação. Nesse caso ele foge, porque a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Disso aí você pode fugir da aparência do mal, não brinca com ela não, com a aparência do mal não, porque a aparência do mal sabe dar rasteira, a aparência do mal sabe lisonjear demais. A aparência do mal, como diz, ela vem com muita lisonja por seu lado, tá entendendo? A aparência do mal vem muito assim, é uma coisa muito deslumbrante, muito bonita, muito que enche os olhos. Cuidado! E aí fuja. Nesse ponto, líder, é melhor fugir do que ficar e aí, como disse, arrebentar. Então, como diz, quantos anos passou para que José se tornasse governador do Egito? 13 anos. 13. 17 anos ele sai de sua casa ali, forçado, passa por todo esse processo, vai para a prisão. Acontece tanta coisa terrível com ele, tantas situações, e ele ali sofrendo, e ele ali passando por essa dificuldade. E quando vê que não, como diz, o faraó tem sonhos que ninguém pode interpretar, ou seja, o Senhor cria uma situação sobrenatural para que aquele homem que foi discernido por faraó como sábio, ajuizado e, em primeiro lugar, cheio do Espírito de Deus. Então, um líder que é cristão, que é apegado a Deus, ele é sábio, ajuizado e cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Cheio do Espírito Santo. Porque se não for cheio do Espírito Santo, aí é cheio de soberba, cheio do eu, do ego de si, cheio daquele pensamento que o querumbi ungido teve que derrubou, cheio de si. Eu sou formoso, eu sou muito inteligente, eu sou poderoso, serei semelhante ao Altíssimo. Eita, como ele pensou longe demais. E ali o Senhor se entristece com tudo aquilo. E aí foi a queda dele, e que serve de exemplo para qualquer ser humano que, por mais que esteja no topo, cuidado, porque sempre tem que estar aprendendo. Por mais que chegue ao topo, cuidado, porque sempre tem que estar orando.
Por mais que esteja no topo, cuidado, porque aí é que tem que ser mais humilde do que nunca. Precisa ser mais, como diz, dependente de Deus do que nunca. Tem que se rebaixar mesmo, como diz, humilhar-se na forma de servo mais do que nunca. Agora sem perder o pulso, sem perder a autoridade. Então que o Senhor nosso Deus, Ele nos ajude. Que o Senhor nosso Deus nos livre de todo mal. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor, eu te apresento a todos que ouvirem essa palavra. Meu Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço a Tua bênção, meu Deus, sobre todos. Ó Pai, sobre todos que ouvirem esta palavra. Meu Deus, que a eficácia dela seja de acordo com o Teu parecer, ó Pai, a Tua vontade. Eu te peço a Tua bênção, Senhor Jesus. Ó meu Deus, nos ajuda. Nos livra do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus permitir, outro dia estarei comentando em cima do texto, o qual foi lido versículo por versículo. Deus abençoe a todos. Amém.